Cafezinho de prosa. Cafezinho de prosa hoje tem sabor literário e eu recebo o presidente da Academia de Letras de Rondônia, William Haverley Martins. Vamos conhecer um pouco da academia que completou agora 28 anos e vamos falar a respeito desse livro que ele lança agora juntamente com algo que é muito importante aqui para a cidade. Algo que é muito caro aos filhos daqui da terra. E aqueles que, como eu e ele, não somos filhos da terra, mas que somos apaixonados por esse lugar que nos recebeu e onde a gente vive, graças a Deus, muito bem. Roda a vinheta e eu recebo William Martins. Coisa linda, né? Não, pode deixar um pouco mais aí. Fantasma da Ópera. Eu já vi alguma coisa bem rock com essa música, né? Ela tem essa pegada, né? Tem. Também modificam, fazem arranjos e tal, modificam o estilo. Mas o estilo é esse aí mesmo. É esse mesmo. Foi feito para o Fantasma da Ópera. Isso. Que é uma ópera lindíssima. William, olha, primeiro minhas desculpas. Não ter trazido você até hoje aqui é algo que eu estou reparando hoje, mas me desculpando. Mas eu acho que tudo tem o seu momento. E o momento que você vem aqui agora é um momento importante para a cidade, para a história e para você também, né? Exatamente. Boa noite ao Léo. Para mim é um prazer enorme. Um baiano entrevistando o outro. A gente vai jogar acarajé aqui um pro outro, já. Não tenha dúvida. Mas, Léo, pouca gente sabe que eu fui assessor de imprensa e relações públicas da Câmara Municipal quando ela funcionava naquele prédio. No prédio da Ladeira Comendador Centeno. Foi meu primeiro emprego em Porto Velho. Assim, primeiro emprego fora do Colégio Dom Bosco, onde eu morava na época. Quem eram se você se lembra? Cloter Mota, que era o presidente. Cloter Mota, era o presidente que eu conheci aqui quando eu cheguei em 90. Ele, salvo engano, era financeiro, o secretário de Finanças do Jerônimo Santana. Se eu não me engano, é isso, né? Depois, exatamente. Quando o Jerônimo foi governador, ele assumiu a Secretaria de Finanças. Mas o Cloter era uma figura, era um camarada que tudo ele contrariava, né? E é um orador de primeira. E a Câmara Municipal tem uma história fantástica ali. Inclusive, eu sempre digo que esse livro é só o começo. Tem muito mais coisa para ser pesquisada. Pega ele aí para mim. Tem muito mais coisa para ser analisada, para ser discutida, porque é realmente um campo fértil. E se você adubar, vai sair muita coisa daquele terreno ali. Tem. Mesmo depois da inauguração e mesmo depois do livro que nós fizemos. Eu já tive a oportunidade de apresentar a vocês o livro, tá? Eu estou apresentando hoje aqui o livro com o seu autor, o registro histórico da Câmara Municipal de Porto Velho, 40 anos de prefeitura e 15 anos de Câmara de Vereadores. Isso aqui é uma daquelas tarefas que você recebe e tem que ter muito prazer para fazer, né? Eu gosto de escrever, gosto de escrever e pesquisei. Agora, essa aqui não é sua praia, né? Não é, a história eu não sou é. Escritor de história, não me considero um escritor de história. Embora a pesquisa está aí, o campo está aí, você pesquisa e faz, tudo bem. Mas eu gosto mesmo da ficção. Eu sou empolgado pela ficção. Entendeu? E quando eu escrevo realidade, geralmente eu maltrato muitas pessoas. Eu fui escritor há muito tempo no site Gente de Opinião. E as minhas crônicas sempre eram muito ferinas. Eu batia muito no prefeito. Depois criamos aquele quadro Chutando Balde, do programa Viva Porto Velho, onde eu maltratei essa turma toda aí, entendeu? Inclusive a Câmara de Vereadores. Eu estive lá várias vezes, denunciando muitos assuntos e tal. Mas quando o Alan se comprometeu comigo, que Alan Queiroz. Alan Queiroz, presidente atual. Quando ele assumiu em 2013, 2014, para o biênio 2013-2014, que ele foi vencedor da eleição de 2012, né? Aí ingressou em janeiro de 2013, já como presidente. Já o elegeram e tal, houve um acordo ali chamado Grupo dos 13, que o elegeram presidente da Câmara de Vereadores para o biênio 2013-2014. Aí eu estava lá na posse. E eu pedi a ele, presidente, se comprometa com o público que você vai restaurar aquele prédio. Porque havia uma paixão muito grande, eu era presidente da Associação Cultural Rio Madeira. Isso. E você, Bazinho? Era, eu, Bazinho, Berlange, Zé Maria, Enio Melo. Isso. Era uma turma boa. E a gente se reunia nas ruínas
nas ruínas do prédio. Todo aquele cheiro horrível que tinha. A gente tinha o apoio da maçonaria, que mandava lavar. Quando a gente ia fazer, por exemplo, as reuniões eram no sábado. Na sexta-feira, a maçonaria mandava lavar, a gente levava desinfetante. Nós tínhamos um associado chamado Cachoeira, que é dono da ITA, acho que é ITA. Isso. E o Cachoeira ajudava muito também, levava o pessoal dele, fazia limpeza, jogava desinfetante. E as reuniões aconteciam ali, entendeu? Mas essa ideia de reunir nas ruínas é do José Berlange, que é juiz, não sei se você conhece ele. Conheço. Pois é, o José Berlange, que é juiz juiz aposentado já no estado do Mato Grosso do Sul, e é filho daqui da região. E o juiz José Berlange, ele disse, olha, quer saber de uma coisa? Vamos sair, que a gente reunia lá no Mercado Cultural. Vamos sair do Mercado Cultural e vamos para as ruínas. Assim nós seremos vistos. E foi isso, não deu outra. Todo mundo começou a frequentar, disse, olha, realmente é um absurdo, um prédio desse e tal e tal. E aí surgiu o pedido ao Alain, que eu fiz. Ele se comprometeu e depois então surgiu a história do livro. Quando eu vi que a coisa ia ser real mesmo, Léo, eu, presidente, vamos associar uma coisa a outra. Vamos escrever a história dos protagonistas do prédio da Velha Câmara Municipal. Muito legal. Eu quero lembrar aqui o seguinte, essa restauração, ela já foi prometida 2 vezes pelo Hermínio, em duas oportunidades. Praticamente 30 anos de abandono. Foi assumida também como obra que iria ser feita pelo Roberto Sobrinho. Olha, Léo, eu afundei. Eu não quero nem falar mais de gente, porque tem muito mais gente no meio dessa história. Eu sempre costumo usar essa expressão, eu afundei os caminhos do gabinete de Roberto Sobrinho. Eu cansei as palavras falando com o Tatá e com a Berenice na Fundação Cultural Iaripuna. Naquele tempo eles faziam questão de dizer Iaripuna. Então a Fundação Cultural Iaripuna me viu lá inúmeras vezes. E era sempre... O Tatá era igual a Candiru, entendeu? Liso. Você chegava lá e dizia, amanhã vai sair. Sempre me enrolando. O único homem de palavra nessa história toda chama-se Alain Queiroz. Doutor Alain Queiroz esteve aqui e mostrou aquilo que ia fazer e nós já mostramos aí. Eu quero até pedir ao pessoal, se tiver aí a imagem do novo prédio, ou melhor, do prédio revitalizado da Velha Câmara de Porto Velho, que aliás foi Velha Câmara e também foi Velha Prefeitura, né? 40 anos Prefeitura, 15 anos Câmara. Aquela ladeira ali, antigamente era chamada de Ladeira da Prefeitura, depois recebeu o nome de Comendador Centeno. Os vereadores que mudaram. É verdade. E o Comendador Centeno, que era um comerciante daqui, enfim, e a coisa está lá. E hoje se transforma num prédio que tem tudo para ser um grande museu, uma grande oportunidade. Memorial, né? Uma grande oportunidade da gente conhecer, amar e gostar aqui dessa história, mostrar essa história para todo mundo que está por aqui. William, você é baiano e veio parar em Porto Velho, por quê e como? A história é longa. Na realidade, eu fiz Direito em Salvador, estudei ali no Vale do Canela, na Universidade Federal da Bahia. Conheci Gilberto Gil quando ele estava começando a vida, tocando violão ali no... É a minha época também lá. Você está com que idade? Você é mais novo que eu. Eu tenho 65, você deve ter 50 e qualquer coisa. Por aí. Tem 1 ano a mais que você. Eu tenho 66 anos. Então, eu vou te contar um negócio. Está comendo pimenta até hoje, esse coisa. Eu tenho 66, eu sou de 48. E, na realidade, eu não saí para Porto Velho. Eu saí para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio. Mas chegando no Rio, não tinha dinheiro para me estabelecer como advogado, não tinha família pobre, a gente naquela luta e tal. E um dia eu fiquei muito revoltado, muito chateado e fui para a rodoviária. E lá eu vi, na rodoviária, um letreiro vermelho bem grande, escrito Viação Mota, em vermelho. É essa. Eu olhei e disse, cheguei lá, eu não sabia nem que existia Porto Velho, para falar a verdade. Sincero e honestamente, eu nem sabia que Porto Velho existia. Cheguei lá no balcão, pedi a moça, me dá uma passagem para o fim de linha. Aí ela disse, nós temos 2 fins de linha, Cuiabá e Porto Velho. Se o senhor for a Cuiabá, é um tipo de ônibus, se o senhor for a Porto Velho, é outro ônibus. Você vai chegar lá, vai fazer a baldeação de um ônibus para outro, porque o trecho é difícil, tem muita poeira, tem muita lama, tem muito areião, tem regiões que se diziam que os carros se perdiam no meio do mato. Isso era dezembro de 72. E eu fui para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, passei um tempo lá, mas não gostei, embarquei para Porto Velho. E aqui cheguei, fiquei hospedado ali. Cheguei ainda na rodoviária, Léo, da 7 de setembro. Eu sei. Aquele terreno foi comprado
Era do Valmir Davis, negócio isso, desse, né? E foi comprado depois pelo Grupo Takigawa, que vendeu, fez uma troca com alguém exato. Enfim. Olha, quando eu estava no Grupo Takigawa, quem comprou o terreno acabou comprando foi eu, do pai do Dr. Sidrônio. Quando eu desembarquei na rodoviária, eu digo, meu Deus, isso não é Brasil. Eu estou no faroeste. Aquelas casas de madeira de um lado, do outro. Mas era igualzinho aqueles filmes que a gente assistia no faroeste, dia de sábado, nas matinês. Né? E ali eu vi aquela cidade apavorada. Eu olhei para um lado, para o outro, não tinha uma rua asfaltada. Tudo lama. A 7 de setembro toda lama. Nas Nações Unidas quase não existia. Você chegou aqui na época, né? Na época. Aí eu subi. Eu disse, tem táxi por aqui? O cara disse, tem. O senhor espera um pouquinho, porque aparecer, daqui a pouco aparece um. Aí apareceu um táxi, eu disse, me leva para o hotel mais próximo aqui. Eles me levaram para o hotel chamado Hotel Alvorada, na Joaquim Nabuco. Era o fim da cidade. A cidade terminava na Joaquim Nabuco. Era um quadrilátero formado pela Joaquim Nabuco, Alexandre Guimarães, Pinheiro Machado e a Rogério Weber. Naquele tempo não era Rogério Weber, era Guapindaia. Isso. Quantos habitantes mais ou menos nessa época? Olha, mais ou menos. Em torno de 25 mil. Por aí, 20, 25 mil. Uma pequena cidade mesmo. Era uma cidadezinha pequena. E aí eu fiquei no Hotel Alvorada. Na frente do Hotel Alvorada funcionava o Detran. Entendeu? Eu, recém saí da faculdade de Direito, com 21, 22 anos de idade, por aí, fiquei apavorado, mas comecei a andar, comecei a ir, fui na beira do rio, aí me empolguei com o madeirão, fiquei olhando, passei horas ali olhando madeira, que eu achei muito bonito, o rio, a floresta, apesar do descaso, aí comecei a visitar a estrada de ferro Madeira Mamoré. Naquele tempo, os trens tinham, quando eu cheguei aqui, tinham terminado meses antes, tinha sido encerrado, né? O Quinto Beck chegou em 66, isso. E aí encerrou as atividades em 72. Mas já havia um movimento, havia um interesse em revitalizar para o turismo. Bom, para encurtar a conversa, eu passei um tempo no hotel e conheci um gaúcho chamado Adelírio Bianchi. E o Adelírio disse, por que você não vai ser professor, rapaz? Aqui para você advogar aqui é fogo, não é fácil não, você não vai encontrar nem causa. Aqui é resolvido na bala, né? E aí eu fui procurado, eu nem fui procurá-lo, ele que me procurou, o padre Oscar Romero Vigoia, foi no hotel, e lá no hotel ele disse, William, estou precisando de um professor. Aí ele disse, você tem documento? Eu tenho. Aí deu o diploma para ele, e foi aqueles diplomas que a gente faz na faculdade, de cursos complementares, né? Fui dando para ele, um por um. Quando terminou o último diploma, ele olhou para minha cara e disse, você está fugindo da polícia? O que é que você está fazendo em Porto Velho? Com tanto curso? Ele ficou com raiva de mim. Barato. Aí eu disse, não, padre, eu contei a história da família e tal, como é que era, a gente estava fugindo da pobreza, quase que revivendo a história do meu avô. Aí ele disse, não, você tem casa, comida e roupa lavada a partir de amanhã, pode pegar sua mala e vamos embora. E eu peguei a mala e fui morar no Colégio Dom Bosco. No Colégio Dom Bosco. E aí aquela história de morar mesmo dentro do colégio. Eu tinha um apartamento lá. Eu tinha um apartamento no primeiro andar do Colégio Dom Bosco, ali da Almirante Barroso, entendeu? Tinha no primeiro andar, morava eu, o Padre Filinto, o Padre Oscar, depois vieram outros padres, nós tínhamos alguns professores também que moravam lá, o professor Ademir Ribeiro, que é um grande parceiro, professor de matemática, talvez um dos maiores professores de matemática que já passaram por Porto Velho. E ele, fantástico, tá? Ali, nós tínhamos ali pessoas fabulosas e nós convivíamos muito bem. E eu passei a dar aula de manhã, à tarde e à noite. E a minha primeira aula foi interessante, porque eu não tinha nenhuma experiência com magistério, não tinha feito didática, nada. Meu negócio era direito, tinha nada a ver com magistério. E de repente, a aula você só sabia como é que era sentado na cadeira, aqui vendo o professor da frente. O padre chegou e fez assim para mim, disse, olha, tem uma aula de ciências agora. E você vai dar aula de ciências lá na quinta série. Aí eu pensei, quinta série é moleza. Quinta série, quer dizer, era a primeira série ginasial naquela época. A primeira série ginasial é moleza, né? Então eu vou lá para a quinta série. Cheguei lá, o padre pelo menos me diz o assunto. Ele disse, a água, o ar e o solo. Pronto. Aí disse, o primeiro assunto é... Filosoficamente está aqui, ó. O primeiro assunto é o ar, te vira. Aí eu fui lá e entrei, né? Entrei na sala, um curso noturno, só tinha adultos. Mas aqueles adultos que estavam querendo estudar lá... Você se lembra de alguém que estava aí nessa não, eu me lembro da turma do dia. O Eudes Cangue Torinho, dono do 9 de julho, foi meu aluno durante 2, 3 anos, mais ou menos, no Colégio Dom Bosco. Tem, além do Eudes, o Bazinho, o Berlange, entendeu? O Zé Maria,
o Dr. Zé Maria, e uma série. Olha, aqui em Porto Velho sempre, às vezes, porque foram 2.500 alunos que passaram pelas minhas mãos. É difícil eu lembrar todo mundo. É verdade. Aí eu lembro, às vezes, da fisionomia, Léo, e o cara diz, você foi meu professor. Eu digo, eu sei, mas não sei o seu nome. A gente esquece, né? E então eu dei a minha primeira aula sobre o ar. E entrei, saiu o padre malandro, ficou ouvindo lá, né? Tem uns comungol furados e tal, ele ficou por fora ouvindo a aula e me vendo. E eu fiquei, para não mostrar que eu estava tremendo, que as pernas tremiam, eu comecei a andar na sala, né? E andava para um lado, andava para o outro. Se eu sentasse, os alunos iam gozar com a minha cara, porque as mãos estavam assim, né? As pernas entravam. Ou então ia oferecer uma, né? Professor, pega aqui, ó, toma uma. Aí eu comecei a contar e tal, a história do ar, como é que era, como é que você podia fazer com o ar, como você podia provar que o ar existia. Aí no filme vi aquela ideia, uma ideia mesmo de coisa de baiano mesmo. Olha, mas a maior prova de que o ar existe, vocês vão fazer agora. Aí todo mundo, como, professor? Assopra na mão. Ganhou a turma. Eles assopraram na mão, ganhou a turma. Ganhei a turma, ganhei o padre e pronto. E ganhou o emprego. Aí passei a ser, ganhei o emprego e passei a ser um coringa. Toda vez que faltava um professor, eu preenchia. Não importa sobre o que você Não, o assunto não interessava. Eu dava aula de matemática, desenho, história, geografia, português. Depois eu me especializei em português mais, entendeu? E comecei. E substituí o grande Filinto. Padre Filinto, que foi o maior professor de português que já houve aqui nessa região, um professor fantástico. Você foi professor também no Colégio Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora, sim, Maria Auxiliadora durante muito tempo, entendeu? Dei aula no Maria Auxiliadora e dei aula no Barão de Solimões, onde eu encontrei a professora Ieda, conheci a professora Ieda, diretora do Barão. Ieda Bozacó, ela era diretora, e foi lá que eu fiz uma brincadeira, que foi o primeiro aqui na região, depois vieram outros, que era um júri de Capitu. Coisa que de Machado de Assis. Muito interessante. Eu fiz o júri de Capitu lá com a Ieda. E foi fantástico. Fiz na Auxiliadora e depois fiz no Barão de Solimões. Nós fizemos, olha, o Auxiliadora estava lotado, um auditório maior do que o seu aqui. A propósito, e a Capitu? Como é que foi a sentença? Porque é que você se lembra, né? Porque a parte mais importante seria isso. Eu sempre instruía os pupilos, entendeu? Para tentarem ficar de um lado ou do outro. Mas porque o Machado era terrível, né? Muito sutil. E ele então deu razões aos dois lados. Machado dava razão para os dois lados. Ele mesmo não se definiu. É difícil você encontrar uma definição séria do Machado no Dom Rasmurro. Não tem. Não é? É meio você não consegue se definir. Agora, a sentença, por exemplo, que ganhou foi que ela era culpada, lá no Maria Auxiliadora. Já no Barão ganhou que ela era inocente. Você vê como era complicado o Machado de Assis. Eu, como gostava muito da Capitu, não gosto, eu acho que é uma das grandes figuras da literatura. Não tenho dúvida. Das figuras femininas mais bem elaboradas. Eu sempre dei a Capitu o benefício da dúvida e sempre disse o seguinte: você estava certa, você estava muito bem, vai em paz, fica na paz. E eu acho que, inclusive, tudo aquilo que aconteceu até agora em termos de telenovelas, essa coisa toda da Capitu, foi muito bem feito e sempre explorando esse lado, que é um lado que eu gosto muito. Lá no Barão, o que se explorou muito foram as lágrimas dela, né? Por isso que ela foi condenada, lá pelos alunos do Barão de Solimões na época. Porque as lágrimas denunciaram ela, no momento em que ela não consegue, quando ela vê, entendeu? É que aí ela começa a chorar, aí então no enterro, diz ali, não. Foste tu, Capitu. Você está falando a respeito dessas histórias aqui assim, eu estava me lembrando aqui bem rapidamente, e só en passant, essa coisa da literatura, você principalmente que é ficcionista, mas a ficção, ela está sempre assim, é permeada de realidades, ou não sei se a nossa realidade é permeada de ficção. Eu estou com um problema sério, Léo. Eu estou com um livro chamado Réu do Sexo. O livro já está pronto há mais de 2 anos, já foi lido por juristas, por jornalistas. O Robson Oliveira, por exemplo, teceu elogios rasgados ao livro. Esse foi o melhor livro que ele já leu este ano, que foi uma coisa fantástica. O George Alessandro Braga, que é secretário de planejamento do Cameleu, do Confúcio. Que aliás está escrevendo também aí. Desembargador, amigo meu, também já leu, não posso citar o nome dele, que ele e várias pessoas já leram. Eu peço para fazer e o prefácio ninguém tem coragem. Todo mundo corre. Que louco. Porque é um livro pesado. E é um livro de ficção. É uma caricatura psicoliterária sobre o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e dos juízes.
Essa história de carteirada, isso já está no livro meu há 2 anos. Entendeu? Essa história de... o interessante de tudo... E é ficcional. É ficcional. Mas o livro é tão forte que muitos desembargadores vestem a carapuça, sem que eu tenha intenção disso. Você quer ver um negócio? Eu estava falando dessa história do ficcional, me lembrando aqui de um personagem bastante interessante, e eu aproveito para fazer aqui não só registro, mas a minha reverência. O Bolanos, que fazia o Chaves, na verdade o Chaves nada mais é do que uma figura da história grega que andava com a lanterna na mão e morava dentro da barraca, dentro de uma barrica. Era a figura que está lá e que... Aí você olha assim, mas o que tem a ver o Chaves com aquilo tudo? Quando você olha Star Wars, que é um filme, você tem referências assim, grandes e enormes sobre a história, e sobre a história mundial tem muita coisa, né? Eu acho que essa parte assim é bastante interessante. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente está falando aqui de cultura e eu vou sair hoje, nesse intervalo, com imagens do mercado cultural. A gente sai e volta já já, eu estou conversando com o William Havley Martins. De onde é esse Havley? Isso é da Índia? É indiano, é de origem indiana. Essa é uma história longa. Se você quiser, eu conto a história. A história da minha família, entendeu? Do início da minha família, que o meu avô era Dalit. Dalit é a mesma coisa que pária. Isso. Né? E ele foi adotado por uma família inglesa, entendeu? E assumiu desta família inglesa o nome Havley. Que barato. E trouxe para o Brasil quando houve a grande fome da Índia, que começa no início do século, no final do século XIX. O Brasil não, o mundo é cheio disso. Final do século XIX, começo do século XX, quando começou a surgir a figura de Mahatma Gandhi e tal. Bom, depois já, muito tempo depois, que Mahatma Gandhi morreu em 48, por aí, mas ele já muito tempo antes já brigava, Quer dizer que você descobriu que você não é preto da África, é preto da Índia. E essa foi uma descoberta por acaso. Havia dentro de casa, nós somos 5 homens em casa, 5 irmãos. E havia sempre uma desconfiança muito grande dos meus irmãos. Por que? A gente perguntava para meu pai, por que nós não temos ancestrais totalmente negros, com cabelo enroladinho, a pele totalmente preta? E a gente ficava angustiado com isso, Léo. E um dia, meu pai não dizia, era um tabu. Ele não falava nada, era um tabu total. Para você ver como é ruim o preconceito, quanto é duro a situação de castas na Índia. Que é uma situação terrível. Entendeu? Porque os Dalits nem castas tinham. Não, o Dalit é o pó, né? É o pó, é o que está embaixo dos pés de Brahma. É verdade. Entendeu? Nem casta tinha. Por aí tu tira. E meu pai, meu avô era um homem muito inteligente e aprendeu fácil a ler com os ingleses, entendeu? E falava muito bem, discursava. Na época, segundo meu irmão apurou, depois de uma viagem que ele fez. Eu tenho um irmão que era Hare Krishna, viajou para a Índia várias vezes, entendeu? E foi aí que nós começamos a estudar a árvore genealógica da gente e fomos chegar até o ano de 1897. Foi onde nós descobrimos que surgiu. Aí nós pressionamos e o velho acabou contando a história. Mas tudo veio, só um minutinho, de uma fotografia que meu irmão achou do meu avô dentro de um livro dos Vedas, um livro sagrado lá, né, e estava uma fotografia com as vestes indianas. Aí meu irmão, opa! Aí descobri, começou a procurar. Alguém me ligou aqui um dia desse procurando saber se eu conhecia algum Havley. Eu estou conversando com um aqui agora. Eu na hora não me lembrei do nome. Eu disse assim, olha, me liga novamente. Então, se você tiver contato aí, se você estiver nos assistindo, ou souber que... Tá aqui, o teu parente, com certeza, com esse nome é parente, é a mesma coisa. É origem inglesa, né? Origem inglesa. Na realidade, a família que tinha esse nome era uma família inglesa, não é uma família indiana. Tanto que quando o meu avô chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi eliminar o Havley. Os meus irmãos, ninguém tem o Havley, só quem tem o Havley na família sou eu. Você é muito enjoado. Eu vou te contar um negócio. Você sabe o que meu pai fez? Meu pai adotou, porque o Dalit, como eu falei, o preconceito era terrível. Ele simplesmente eliminou tudo que havia de resquícios do passado e adotou tudo nomes brasileiros, inclusive o Silva, que era costume dos europeus, quando chegavam aqui, que queriam esquecer o passado, adotar o Silva, que era o nome mais comum e o nome que ficava, ninguém ia imaginar que um Silva fosse alguma coisa, entendeu? Você pretende escrever sobre esse assunto ou não? Sim, eu tenho a ideia eu preciso viajar um pouco, e a Índia, preciso pegar desde a origem para fazer um levantamento bem sério. E sobre o Manelão, você pretende escrever? Não, mas isso aí você me conta depois. Eu vou sair com imagens do mercado cultural. Estou conversando com essa figura aqui, queridíssima, que me traz aqui um presente, o que nos traz um presente muito grande, que é contar a história dos 40 anos de Câmara
De vereadores Não, de Porto 40 Velho? anos de prefeitura. De prefeitura e 15 anos de Câmara de Vereadores. E eu sei que eu estou falando aqui para uma série de pessoas que têm um interesse muito grande, de pessoas que foram vereadores, como, por exemplo, meu querido Pedro Strutz, que está aí agora nos assistindo, está se preparando para viajar agora, morrendo de medo de avião. O Álvaro Costa, professor Álvaro Costa, vereador. O Paulo aqui. Strutz, que é meu irmão do Paulo. Paulo Strutz, enfim, a todos vocês aqui a gente faz essa homenagem nessa data. Intervalo e a gente volta já já. Mas é o tempo para a gente falar a respeito da Academia Rondoniense de Letras ou Academia de Letras de Rondônia. Por que esses dois nomes diferentes e por que não utilizar os dois? Na realidade, entendeu? Quando eu estava conversando com você aqui em off, quando o grupo de intelectuais se movimentou para criar a Academia de Letras de Rondônia, eles pensaram nisso. Mas havia uma senhora aqui, que eu não me recordo o nome dela, que estava também tentando fazer uma academia, que era chamada Academia Rondoniense de Letras. E eles, para não ferir essa ideia dela, criaram então a Academia de Letras de Rondônia, que vai ser a mesma coisa. O outro projeto não vingou. E a Academia de Letras de Rondônia foi para frente, ela é de 10 de junho de 1986, e veio de lá para cá, se arrastando aos trancos e barrancos. Nós temos, por exemplo, um absurdo, que é uma academia de 28 anos que não tem sede. Nós funcionamos provisoriamente na Biblioteca Francisco Meireles, numa sala cedida ali pelo administrador da biblioteca, mas a nossa sede mesmo, quando a academia começou, era na Biblioteca Pontes Pinto. Lá em frente à Praça Luiz Ferreira. Eu trouxe aqui, inclusive, uma foto, entendeu, da Biblioteca Pontes Pinto, quando funcionava ali deixa eu ver se está aqui. O interessante é o seguinte, é que apesar de você não ser historiador e você faz questão de dizer isso, mas você tem história aí assim, e de monte, né? Tá aqui. Me lembro disso aqui. Bem na frente da Biblioteca Pontes Pinto, José Pontes Pinto. E é o seguinte, nessa praça que fica aqui, a gente está falando aqui da Praça Luiz Ferreira, ali tem um relógio do sol. Quer dizer, a gente precisava contar mais essas histórias aqui de Rondônia. E a gente fica se perdendo com coisas que não nos levam a absolutamente nada. Brigadão. E tá aqui. Essa academia, veja bem, agora ela funcionava ali, foi criada por um grupo de intelectuais, e eles se reuniam debaixo de um poste. E liam textos literários, e escreviam, e discutiam ali debaixo de um poste, bem na esquina da Pinheiro Machado, ali na frente da biblioteca. E aí o governador, José de Abreu Bianco, doou por escrito tal documento, uma região dentro da biblioteca, umas 2 ou 3 salas, para que ali funcionasse a Academia de Letras de Rondônia. Vem o Ivo Cassol, que eu chamo de Brucutu, e ele vem e simplesmente desaloja todo mundo, botou a academia para fora, botou a livraria para fora, a biblioteca, não livraria, a biblioteca para fora, todo mundo, para criar ali a Secretaria de Planejamento, porque ele precisava desse espaço. E o centro administrativo estava sendo construído, ia ser construído aí naquela época, e ele precisava daquele espaço para colocar a Secretaria de Planejamento. Funcionou ali a Secretaria, a academia perdeu a sede e a biblioteca agora voltou para lá, mas com os livros mofados, estragados e que ninguém entra. É uma biblioteca que não tem nenhum acesso. Se você entrar lá, você se sente mal. A quantidade de fungos, de mofo. Isso é só uma amostra de como é tratada a cultura do nosso estado. É somente isso. O Cassol foi terrível. Tem uma história terrível na cultura aqui. Foi o cara que mais maltratou a cultura do estado, foi o Ivo Cassol. E eu não tenho nenhum medo de dizer isso, as pessoas, porque o Cassol, nada, é realmente um governador que maltratou a cultura do estado. Deve ter feito algumas outras coisas, com certeza, né? Mas é o seguinte, em relação à cultura, maltratou realmente. Eu vou tentar voltar para a Biblioteca José Pontes Pinto, estou em contato, inclusive segunda-feira a secretária de Estado da Educação já marcou uma audiência comigo, ela que me chamou, quer falar comigo, eu vou lá. E eu vou ter uma audiência com o Confúcio logo mais também, logo depois desses festejos, e eu quero ver se eu consigo. Só que aquele prédio, Léo, é um prédio federal. Aquele prédio é do tempo do território. Ele não é um prédio do Estado, não foi passado para o Estado.
Daí nós temos que movimentar a advocacia da União. Aí eu quero ver se eu converso com a Mariana, com o Ralph, ou sei lá com quem, em Brasília. Eu acho que eu vou a Brasília, ver se movimenta esses pauzinhos, para tentar fazer com que a advocacia da União faça um contrato de comodato com a academia e ceda aquele prédio para a academia. Já que nós nascemos ali, prioritariamente, nós somos filhos dali daquela biblioteca. Olha, gente, quando a gente começa a falar a respeito dessas coisas, é que a gente percebe como Rondônia é maltratada de uma forma geral. Não é maltratada somente pelo pessoal de fora, não, que nos confunde com Roraima, ou coisa que o vale. Nós somos maltratados por nós mesmos. Nós tivemos aqui alguns movimentos revitalização da estrada de ferro Madeira Mamoré. Não adiantou absolutamente nada. A semana passada, a usina de Santo Antônio entregou a rotunda, o pátio, enfim, aqueles 3 prédios que compõem aquilo ali assim. E não houve nada até agora para, olha, que legal, houve isso e aquilo. Pelo contrário, o que está havendo hoje é uma destituição daquilo que foi feito. O Roberto Sobrinho gastou ali, salvo engano, 11 milhões de reais para revitalizar aquele espaço. E o Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré ficou abandonado, foi alagado pela enchente, salvaram algumas coisas, até o doutor Dimes, que é juiz federal, tem pego no pé da turma. E precisa, viu, doutor Dimes? Muitíssimo obrigado. Um homem de Manaus que... exatamente. Que chega aqui com ideias de rondoniense. Isso é verdade. Isso. E aí o nosso museu praticamente não existe mais, que era o museu mais importante do estado. Interessante. Quando a gente pensa em museu, a gente pensa em peça colocada ali no local, etiquetada e tal. E a gente tem uma coisa muito maior, que é um museu em movimento que poderia ter sido feito e tocado com o bondezinho, o trenzinho girando ali de Santo Antônio até a estação aqui. Pode, né? Claro, o próprio trem mesmo. Tem uma máquina lá que está sempre... Os ferroviários velhos, antigos, estão sempre revitalizando a máquina. Tem uma máquina que a hora que quiser funciona. A caldeira tá boa, tá tudo bom. É só ligar e tal, limpar mas depois da enchente, ali na região do Batistaca, aqueles trilhos ali todos. Agora existe um compromisso assinado, eu digo porque eu vi, um compromisso assinado com o consórcio Santo Antônio e a Prefeitura de Porto Velho de revitalizar aquilo ali até 2016. Aqueles 6 ou 8 quilômetros, 7 quilômetros que existe ali. Então, esses 7 quilômetros, existe esse compromisso. Foi assinado um termo de compromisso entre a Santo Antônio e eles têm interesse em fazer. William, como eu sei que você é um cara que gosta da briga, e como eu gosto de ficar provocando, eu vou lhe chamar para essa briga. É necessário que a gente crie uma fundação para tratar daquilo ali, daquilo que sobrou. Para que a gente junte a ferrugem e diga assim, aqui nessa ferrugem tem um pouco de história. Eu vi agora, por exemplo, durante esse Natal, foi a primeira vez desde 1990 que eu estou aqui, que aquelas caixas d'água não são iluminadas. Aquilo ali devia ter uma iluminação permanente, diferenciada, uma iluminação que mostre que naquele ponto existe alguma coisa que nos é muito cara. É o símbolo da região, né? Então, é necessário que a gente crie uma fundação, mas não é uma fundação ligada ao patrimônio histórico, à prefeitura. Não, ela tem que ter 16 mãos e 14 cabeças pensando a respeito daquilo ali. Para que a gente possa colocar todas as bandeiras de todas as nações que participaram da construção da ferrovia, que ali você tenha alguém de fora, que tem que ter Ministério Público, todo mundo pegando em armas para contar como é que é aquilo ali assim, e fazer daqui. Porque se entregar à prefeitura, ao governo do estado ou ao IFAM, não vai para canto nenhum, a gente sabe disso. Não vai não. Eu acabo de receber uma pergunta aí de um telespectador que quer saber o seguinte: eu tenho interesse no livro, já vi o livro, tenho interesse, quero comprar, e onde é que vende? Pronto, tá aí com você. Angelita Marques, é daqui, né? Não. Angelita Marques. Ela pode me ligar que eu dou o livro para ela de presente, não custa nada. O telefone está aqui, dona Angelita, para a senhora. É 3221, não, 3219. Eu vou deixar o livro aqui na Candelária. Deixo hoje o livro da Candelária, é só comparecer aqui com o Léo e pegar o livro. Pronto, então, dona Angelita, a senhora já vai receber, dessa vez, autografado. Tá feito? Por falar nisso, eu trouxe o meu livro aqui, que me foi doado pelo presidente da Câmara. Ele disse, olha, eu quero que o senhor me deixe aqui uma dedicatória. Ele disse, eu só não posso deixar o autógrafo. Eu disse, não se preocupe, o William está vindo aqui, eu vou pegar o autógrafo com ele. Aí já vou ficar com o livro autografado. Tudo bem. Eu tenho um neto daqui de Rondônia. Eu preciso deixar para esse neto
alguma coisa de Rondônia para que ele se orgulhe desse estado, se orgulhe dessa cidade. Esse livro, Léo, eu fiz ele em 3 partes. O início é a história de Rondônia, a história do estado, as 3 epopeias que solidificaram o nascimento do estado. Então, a cidade e o estado. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que foi a primeira epopeia, a segunda é que é a Comissão Rondon, e a terceira é que é a construção da BR-29, depois BR-364. Pelo Juscelino Kubitschek. Então, essas 3 epopeias estão na primeira parte do livro. A segunda parte é uma relação de algumas biografias dos prefeitos, dos superintendentes que fizeram a história da cidade, do nascimento da cidade. Eu aproveito também e coloco os símbolos do município, eu coloco aqui também o hino do município, pouca gente sabe, que é do nosso amigo Cláudio Feitosa. Eu coloco no livro também até o centenário da cidade, falam sobre o centenário, tem um capítulo dedicado ao centenário, e tem também a história da enchente. É o primeiro livro a registrar a história da enchente de 2014. Aí está a história da enchente, rapidamente com fotografias. Eu usei muita imagem, que hoje em dia com essa história de Facebook, graças a Deus, né? A imagem, entendeu? Está tendo muito mais valor do que a palavra, né? Então eu coloquei muitas imagens contando a história, e depois, na parte final, eu conto a história dos vereadores que passaram pelo prédio da Ladeira Comendador Centeno. Então, por isso que eu digo, a história dos protagonistas do prédio da Ladeira, eu só conto no final, é a terceira parte. Então, o livro é dividido em 3 partes: prefeitura, vereadores e a história da cidade. William Harvey Martins. Isso. Por pouco não tem um da Silva aí. Tem um da Silva, sim. Tem, mas tá... porque na realidade, é tudo que eu falei. Quando meu pai veio... Você tem o da Silva também? Tem, no nome? Todos os meus irmãos têm. Só que eu uso o nome que era da família mesmo, lá da Inglaterra. E uso o Martins, que é da minha mãe. Entendeu? Na realidade, o Harvey seria do meu avô, só que por uma maldade muito grande, meu pai colocou só em mim, nos outros filhos não colocou. Lá em casa se chama, vamos dizer, Daniel Martins Miranda da Silva, entendeu? E o Martins Miranda da minha mãe, que é portuguesa legítima. E o Silva, que é do meu pai, que adotou quando chegou no Brasil. Se eu for perguntar ao pai dele por que é que ele tem um Harvey, aí ele vai dizer assim: é que esse menino sempre foi muito enjoado. Eu adorei receber você. Foi uma aqui. homenagem que já fizeram aos velhos, uma homenagem à família inglesa que deu suporte para que ele chegasse ao Brasil. Essa é que é a verdade. Olha, foi uma honra muito grande recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu. Eu quero dizer que o programa, a gente tem sempre assim esse viés de falar de cultura, de falar de meio ambiente, de educação. Tá? E o programa está sempre aberto aqui, à disposição de vocês. Por aqui já passaram pessoas lá da academia. E a academia, nem sempre a gente está trazendo aqui, mas nós estamos sempre indo até lá. Através da professora Ieda, do Lúcio Albuquerque, agora com você aqui. Quem mais? Do Paulo Saldanha, meu querido Paulo Saldanha, Viriato Moura, que é o maior mentiroso. O Aparício Carvalho. Mas o Paulo Saldanha, que eu quero fazer um registro aqui, que é o maior mentiroso dessa cidade e de Guajará-Mirim, quiçá de mais algum meio quilo de terras por aí. Um grande abraço. A gente encerra o Tempo Real de hoje, mas eu quero convidá-lo para que amanhã, ao meio-dia, você pregue o rei aí em frente da televisão, porque vai ter Pau na Redação. Tem gente que chama papo de redação. Os malcriados e mal-humorados dinossauros estarão aqui para a gente contar o que é que ocorreu essa semana. A pauta, você já sabe, é aquela que é escrita e que não é cumprida, como sempre. E os assuntos são aqueles que você sabe que tem começo, às vezes tem meio, mas nunca tem fim. O programa é bem desse jeito. Isso é o programa de hoje com uma frase do Oscar de Souza. E ele diz o seguinte: literatura é a linguagem carregada de significado. Gostei da expressão. Boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Quando a gente sonha e sonha sozinho, é somente uma coisa: a gente fica esperando que o prédio da Comendador Centeno saia. Quando a gente se une e bota o pé no barro, bota o pé no chão e faz aquilo ali assim, um programa estoico, aí a coisa vira realidade. Sonhar sozinho, não. Sonhar muito, a gente torna realidade. Obrigado, Ávila. Obrigado. Prazer muito grande. Fiquem com Deus, põe a música na sua vida e vamos embora.